Meu nome é Otávio, eu vou apresentar agora o meu projeto da matéria de microprocessadores. É um projeto de IoT, é um gerador de ondas controlado por Bluetooth. Vou realizar o compartilhamento da tela agora. Bom, acho que você já está vendo a minha tela. Bom, o meu projeto ele consiste num gerador de ondas. Esse gerador ele é capaz de gerar ondas de 1 Hz até 1 kHz, tá? Ele é todo baseado no Arduino Uno, que possui um controlador Atmega 328. Esse gerador de ondas ele está funcionando com o módulo Bluetooth, o HC05. Todo o controle da frequência e o modo de operação é feito através do Bluetooth, tá? Através do smartphone. Para programar o aplicativo no smartphone, eu usei o Meet App Inventor e a programação do microcontrolador, ou melhor, do Arduino, eu usei o Arduino IDE com a programação dele mesmo. Agora, vamos falar um pouco mais do hardware. O Arduino ele tem um Atmega 328, né? Ele é o microcontrolador da placa. Só que o Arduino ele é uma placa que já possui vários periféricos, né? Ele já tem a parte de alimentação, já tem o cristal, tem o reset. É uma placa que já está pronta para ser utilizada. Ela é muito prática. Além disso, o Atmega 328 ele tem 32 KB de memória flash, 2 KB de memória RAM, tem 1 KB de EEPROM, 6 pinos de entrada analógica. Nesse meu projeto eu não usei nenhuma entrada analógica, tá? Ele tem os pinos PWM, eu também não usei. Tem a USART, que é basicamente o chip interno que faz a comunicação serial. Tem o Watchdog, e entre outras coisas. Bom, o porte B a gente sabe que tem 2 pinos que alimentam o cristal. Deixa eu localizar ele aqui. Tem 2 pinos que alimentam o cristal. O porte C também tem um pino. Tem um pino que ele funciona como reset. Ele funciona como reset. E é basicamente isso. Aqui a gente tem o diagrama em blocos do microprocessador, né, do Atmega 328. Aqui ele mostra a relação das portas, né, a porta C, a porta B e a porta D, tá? A gente consegue ver que a porta D é ligada diretamente com o SART, né? A porta C, ela tem aqui, ó, ela encaminha para o conversor analógico digital. E o Arduino ele também tem tem 3 timers, 2 de 8 bits e um de 16 bits. Aqui é o core do Arduino, onde a gente tem 130, por volta de 130 instruções, 32 registradores de propósito geral. A gente tem aqui o Watchdog, que ele ele funciona como um sistema de segurança. Caso o sistema tenha algum problema, ele vai resetar o microcontrolador inteiramente. Como é que ele funciona? Você configura um tempo nele e dentro do seu código você configura um reset. Você colocar ele de forma estratégica para resetar quando todo o seu código passar, você reseta o watchdog. Se o watchdog não for resetado, ele vai resetar o sistema inteiro. É assim que ele funciona. Bom, como o Arduino Uno ele não tem uma porta de saída analógica, né?
ele até tem, só que ele usa a tecnologia PWM. Então, no final, ele liga e desliga a porta. A gente consegue pensar numa tensão média e é dessa forma que funciona a porta analógica dele, né? A saída analógica. Mas é apenas um PWM. Então, a gente não consegue fazer uma senoide apenas com Arduino. A gente precisa de um outro dispositivo. Então, eu precisei não, construir, né, um conversor digital para analógico. No meu caso, no caso desse gerador de ondas, eu utilizei um conversor o mais simples possível, que é um R2R, tá? A gente entra com os sinais digitais aqui, aqui é o mais significativo, aqui é o menos significativo. E a quantidade de inputs, né, no caso aqui nessa figura a gente tem 6 inputs, indica, né, a resolução desse conversor, tá bom? Esse aqui é exatamente o conversor digital para analógico que eu usei no projeto. Apenas resistores, configuração de resistores. Por que eu estou usando 6 bits ao invés de 8 bits? Eu tive alguns problemas nos primeiros testes. 8 bits, o processador estava demorando muito para fazer as ondas, não estava conseguindo gerar uma frequência muito boa. Então eu adotei 6 bits, porque eu consegui usar principalmente apenas um port, usei o port B, eu usei ele inteiro. E eu não usei o digital write do Arduino, porque ele é muito lento. Eu usei direto ao port PB, o registrador port PB. Eu jogava o valor das tabelas, que eu vou falar um pouco mais para frente, diretamente para o port B. Bom, saindo do port B, vai para o... Saindo daqueles pinos, né, do microcontrolador, vai para o conversor digital para analógico, e do conversor digital para analógico eu implementei um amplificador TDA7052. É um amplificador bem simples, basicamente a entrada vem aqui com um conjunto de resistores, mais um resistor de 1 mega e um potenciômetro e um capacitorzinho aqui nessa entrada. A gente tem a tensão de alimentação, terra, e nessas saídas aqui a gente coloquei um speaker, né, para poder ouvir o sinal que está amplificado. Nos testes ele gera bastante ruído, principalmente por causa do speaker. Você sente ele batendo assim. Então o vídeo que está com o projeto dá para ver bem o ruído que fica. Então essa é uma parte, esse amplificador e o speaker é uma parte que vai dar para melhorar nesse projeto se ele for mais incrementado no futuro. Sobre a parte do Bluetooth, eu acho que já citei, mas citando novamente, eu estou usando a placa HC05, que ela basicamente faz uma conversão de serial para Bluetooth, e isso eu consigo receber isso no aplicativo do celular. Ela tem aqui esse protocolo SPP, ela trabalha em 2.4 GHz. Com todos esses hardwares, né? A gente tem o Arduino, o conversor digital para analógico, a gente tem o amplificador e a placa HC05, já tem tudo que é possível para montar o gerador de ondas. E aqui eu tenho um esquemático dele, né? Então, a gente pode ver aqui que o RX do Arduino é diretamente ligado no TX da placa. O TX do Arduino é ligado no RX do HC05. Tem que tomar cuidado porque essa entrada aqui do HC05, ela permite no máximo 3.3 volts. Então, é necessário fazer um divisor de tensão para ela funcionar bem.
Bom, aqui eu já falei um pouco do diagrama. Eu tenho o conversor digital para analógico aqui, que ele vai para esse conjunto de resistores. Vou falar um pouco agora do software do Arduino. Bom, começo aqui do software, eu coloquei a biblioteca do Watchdog. Eu só uso essa biblioteca nesse programa, o resto é tudo padrão da IDE. Eu defini esses dois delays aqui, né, de sample para 128, ou melhor, das tabelas de 128 e de 32. O que significa esse número aqui? Esse número mostra o delay que eu preciso ter para ter 1 Hz no meu gerador de sinais. Então, se eu colocar esse delay aqui, se eu fazer esse delay dividido pela frequência de 1, vai ser esse número, o resultado dessa conta aqui, 1 milhão dividido por 128. Eu estou usando uma função delay em microsegundos, tá? Bom, eu declarei aqui os pinos do porte P, tá bom? As tabelas, aqui outras variáveis de controle, faz todas as funções. E a gente começa aqui com as inicializações. Então, o primeiro passo é inicializar os pinos. Depois eu já começo a inicializar a porta serial. Depois eu preencho a tabela 128, tá? Ele vai varrendo de 0 até 127. Aí ele faz o seno com esse valor aqui, ó. Então ele vai preenchendo e vai gerando uma tabela com um seno, tá bom? Depois eu faço a tabela de 32, que é bem parecida, só que a resolução dela é um pouco menor. Ela fica mais serrilhada. E aqui também eu já configuro o watchdog, tá bom? Para 8 segundos, então um tempo bom. O próximo passo depois, ele entra aqui no loop e ele já começa a verificar os status de operações. Eu criei dois status principais, que é o 120, que ele vai usar a tabela de 128, e o status 121, que ele vai usar a tabela de 32. Ele faz essa verificação, ele vai pegar os resultados da frequência, que vai estar aqui mais abaixo, e deixar a frequência ok, que é a frequência que a gente precisa. E ele já, logo em seguida, ele já cria o delay que vai ser necessário colocar nessa função delay microseconds para fazer a frequência, para gerar a frequência ok. Bom, depois que ele faz esse primeiro ciclo, olhando o ciclo, as operações, tá? Quando ele começa com 122, que é desligado. Logo em seguida dos ciclos de operações, já viu que tem uma função if aqui, perguntando sobre se tem dados na porta serial. Se aqui for 1, ele executa, senão ele passa desse if, tá bom? O que ele vai fazer? Se for 1, ele vai verificar se é menor que 100. Se for menor que 100, o valor que está chegando do celular significa que que eu estou girando o primeiro botão, que eu configurei isso lá no outro aplicativo que a gente vai falar mais daqui a pouco. Eu configurei no primeiro botão, que é o frequência vezes 1, ele vai ser de 1 até 100. Então é menor ou igual a 100. Se ele percebendo isso, ele vai jogar o valor do serial para cá, FREC 1. Se não for menor ou igual a 100, ele vai verificar se é maior do que 100 e menor do que 110, que foi a configuração que eu realizei no segundo botão, que é a frequência vezes 10. Esse botão, ele vai de 101 até 109.
Chegando aqui, eu subtraio 100 dele, então ele vai ficar entre 1 e 9. Aí eu multiplico por 100. Então, esse segundo botão vai fazer os 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz até 900 Hz. A gente pode reparar que tanto nesse aqui quanto no primeiro tem os feedbacks que já vão direto para o smartphone. Aqui falando da frequência. Depois eu tenho os botões principais, né? Que eles falam qual que é o status, com que tabela que eu vou trabalhar. Quando eu trabalho com a 128, eu estou fazendo apenas de 1 a 100 Hz, tá? Então, eu aperto o botão no smartphone, 1 a 100, ele vai mandar o valor de 120 e ele vai saber que é o valor de 120. Quando eu trabalho de 1 a 100, se a gente voltar aqui perto aqui, mais perto do loop, ó, quando é de 1 a 100, ele está usando a tabela de 120. Quando eu apertar de 101 a 1000, o celular vai mandar 121, o Arduino vai ler isso e vai começar a operar na tabela de 32 samples. Por que eu tenho essa diferença de tabela? Porque aumenta a performance, aumenta bastante a performance e também o meu erro nas frequências fica menor. Porque essa função aqui, delay microseconds, eu só consigo dar um input de valores inteiros. Então, se eu faço uma frequência que a divisão dá 15,9, ela era mais perto de 16, só que ela vai para 15. E então vai gerando esses erros na frequência. Então, dependendo da frequência, mesmo com essa tabela de 32, ela ainda gera um erro. E o último status é o valor 122, que ele desliga a saída. Aqui não tem nenhum if falando do 122, mas se não for 120 e não for 121, ele pode desligar, porque não tem uma quarta condição. Se tiver uma quarta condição, ele funciona. Agora vamos falar sobre o aplicativo do celular. Bom, o aplicativo está configurado no MIT App Inventor. Eu consigo ver uma tela inicial dele aqui. Eu consigo ver essa tela inicial. Bom, no aplicativo ele funciona daquela maneira que eu comentei lá. Aqui eu consigo selecionar o Bluetooth, né? Selecionando o Bluetooth, eu escolho o HC05. Depois eu tenho o botão de 1 a 100, que quando eu apertar esse botão ele vai mandar 120 para o microcontrolador. E eu tenho o botão de 101 a 1000, e quando eu apertar ele vai mandar 121 para o microcontrolador e vai habilitar os dois sliders. Quando o programa começa, o slider de 1 a 1000, ele não está funcionando, ó. Ele fica parado. Ele fica desligado, esse slider aqui embaixo. O slider de 1 fica ligado. Deixa eu ver. Bom, aqui eu vou abrir as mesmas configurações que eu tinha lá na parte de blocos, tá? Primeira configuração do Bluetooth. Eu faço toda a configuração do Bluetooth aqui nos botões para eu me conectar. Se ele estiver conectado, ele aparece conectado. Se não, ele aparece desconectado. E eu tenho um botão também para sair do aplicativo. Se eu apertar, ele fecha a aplicação, tá? Essa aqui é a parte 2, onde configuro os 3 botões que eu falei. Então, tem uma operação 1, que é esse botão aqui, de 1 a 100, para que ele vai, se ele for apertado, ele vai pegar e enviar o número 120. E ele também vai jogar esse 120 para essa variável aqui. A gente tem
a gente tem o valor do slider, que é o slider de 1000, que vai ficar falso. Por quê? Quando eu joguei esse aqui, ele fica de 1 a 100. Então, o slider de 1000, eu desabilito ele para não mexer, entendeu? Depois, se eu apertar o outro botão, que é o de 101 a 1000, esse botão aqui, ó, 101 a 1000, esse slider, o segundo slider, o de baixo, ele fica habilitado e essa variável global também vai para 121. Tem o botão Power Off, que ele basicamente manda 122 e vai desligar a saída lá no microcontrolador, tá? Reparem que todos eles eu estou chamando essa call frequência e call reset sliders. Eu vou mostrar o que elas fazem mais para frente. São funções, né? Procedimentos. Código dos sliders. Eu tenho aqui como é que funciona o slider. Depois, se eu mudar a posição dele, ele pega e manda para o Bluetooth e arruma a frequência que está aparecendo na tela. A mesma coisa com o outro. Se eu mexer esse aqui, ele pega, manda para o Bluetooth e faz a mesma coisa. E ele arruma a frequência que está aparecendo na tela. Lembrando que esse slider aqui, o 1000, ele só vai estar habilitado para mexer se tiver nessa opção 2 aqui, que é de 101 a 1000. Se tiver nessa opção 1, que é de 1 a 100, ele não vai estar habilitado. Próximo passo é código aqui dos procedimentos. O reset slider é bem simples, ele manda a posição dos dois sliders para 1. E depois tem o procedimento de frequência. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, basicamente, ele faz a leitura dos sliders e ele leva em consideração aquela variável global que fala em que operação está, se é de 1 a 100 ou se é de 1 a 1000. Então, se estiver de 1 a 100, ele vai pegar o valor do slider e jogar para a frequência e vai colocar o hertz aqui. Se for de 1 a 1000, é um pouquinho mais complicado, tem toda uma conta aqui, porque aquele slider 1000, ele não manda 1000, né? Ele manda, se for, por exemplo, ou melhor, ele não manda 100, 200, ele manda entre 101 e 109. Aí como é que ele é tratado lá no microcontrolador? Eu pego esse 101, por exemplo, que seria 100 Hz que ele estaria mandando, e retiro 100, subtraio 100. Então vai ficar 101 menos 100, vai dar 1. Então 1 vezes 100 vai ficar 100. Aí mais o outro slider, que esse slider aqui, o 100, né? O slider 100 vai de 1 até 100. Aí ele faz essa conta basicamente e dá a resposta em Hertz naquela tela de frequência. O outro, se ele não tiver nenhuma das duas, né? Das duas operações, ele fica como desligado. Isso aqui tá assim porque o 122, que seria o desligado, é o último e não tem nenhum quarto. Se tivesse um quarto, aí teria que colocar um if aqui também de novo. A última parte do código do aplicativo é a parte do Bluetooth, do feedback, né? Aqui eu tenho um clock rodando. Esse clock ele vai ficar verificando se tem qualquer informação na parte de RX do Bluetooth do celular, né? Se tiver, ele vai zerar o que aparece e depois ele vai zerar o que está na tela e depois puxar o material, puxar os dados que estão no RX do Bluetooth do celular. Vai puxar para mandar para cá, dados Arduino. Tá bom? Então, ele fica verificando. Se tiver informação no RX, ele puxa para cá, dados Arduino. E isso vai atualizando com o tempo. Bom, essa foi a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui na tela. Aqui, ó, botões.
Aqui os dados Arduino, eles vão... Aqui é um label, né? Isso aqui já fica escrito sempre. Aquela variável tem uma outra variável chamada dados Arduino que vai recebendo do Bluetooth e vai vindo para cá. Esse aqui é o slider 1, que ele puxa a frequência de 1 até 100. Esse aqui é o slider 100x, que ele vai de 1 até 9. Então, na verdade, ele manda de 101 até 109. E ele é tratado depois. Tem os botões aqui, o de 1 a 100, de 101 a 1000, Bluetooth. E é basicamente isso, a junção do código, do hardware e do aplicativo faz funcionar o gerador de ondas, tá? Ele chega até 1000, até 1 kHz. Tem alguns erros de frequência, algumas frequências ficam com até 5, 6% de erro. Mas eu acredito eu que dentro das possibilidades do Arduino Uno, essa aplicação é uma que demanda muito processamento, muita velocidade de processamento. O Arduino Uno, talvez para esse tipo de aplicação não seja a melhor opção, tá? Mas ele funcionou muito bem para uma placa até 1000 Hz. Eu acredito que ele funcionou muito bem. Essa é a apresentação do meu trabalho. Muito obrigado.